primeira temporada do anime Rick and Morty acabou. Teve muita briga por esse anime, entre aspas, com pessoas que eu conheço. Eu achei uma merda. Mas a briga tá aí, muita gente também gostou. Teve uma grande diferença do estilo original, já que é um anime, os traços completamente estranhos, mas era um anime. E a história, apesar de diferente, ficou igual, mas de qualquer jeito, estranho. Mas era um anime, sem contar a abertura que... sei lá. A gente já começa bem com a nota de 2,9 do IMDb. Se você dá um Google aí, só escrevendo o nome já aparece a nota. 1,5 pelo Omelete. A parte boa é que normalmente, principalmente hoje em dia, se os críticos odeiam, é sinal que a obra é boa. A gente vê muito isso em filme e série atual. Mas aqui teve consenso, os dois odiaram, tanto o público quanto os críticos. Eu poderia dizer que quem é fã da obra original esperava a mesma coisa, só que com traços de anime. Eu acho zoado pensar assim, já que é outra pegada, já que o próprio título tá escrito anime. Mas eu não esperava que o que eu esperava ficasse tão ruim. É isso, a animação é estranha, não fica nem como anime, nem como cartoon padrão. Tentaram inovar, mas ficou meio que preguiçoso. Os traços são muito quadrados, isso incomodou bastante, pelo menos comigo. Eu tive que ouvir, inclusive, que não, era uma inovação foda, que todos os cartoons tinham que seguir essa linha. Inclusive que Demon Slayer, aquele anime lá, seria muito melhor com essa animação. Mas ok, tentaram inovar e ficou paia. A palavra é paia. O primeiro episódio é confuso. Vale lembrar que o que impacta uma série, o desenho, anime, qualquer coisa, é o primeiro episódio, que é muito importante. Salve para Breaking Bad, Talking Dead, etc. Mas no anime, entre aspas, a história vai desenrolando pra outra enrolação. Você não entende nada. Aí você abre a mente pra tentar entender e fica mais confuso. O primeiro episódio é basicamente um loop. O Mori tá lá de boa, jogando VR, e de repente, pá, tudo explode. Eu começo uma repetição, mas com múltiplas realidades. Então, Rick e Mori foram teleportados pra lá. Tem um monte de coisa, como esperado de Multiverso da Loucura. Mestre gigante, um monte de elemento diferente de anime, um monte de arte marcial, etc. Até rola de o Rick tá tentando resolver tudo, e em paralelo o Mori é obrigado a lutar em um torneio de batalha mortal. Fizeram questão de tentar replicar aquele shonen clássico. Em paralelo também tem momentos sobre o conceito de família e destino, apresentados com drama exagerado, típico de anime. No final eles voltam pro universo normal deles, mas fica aquela parada que teve coisas inconclusivas e outras coisas pra resolver. Nesse meio tempo, durante a passagem dos universos, aparece uma personagem chamada Ellie, que chega falando que conhece o Mori, que ama ele, dá uns beijos nele, esse tipo de coisa. Aparece também o Frank, que é pra ser um par romântico do Mori. Tem um negócio estranho que a Ellie dá pra ele, que é uma bolinha com o rosto do Mori chamada Nano Darkolágrima, que é importante. Mas em outro universo o Frank dá pra ele também. Aí fica essa confusão mental. O Mori ganhou 2 bolinhas de Nano Darkolágrima. Todos os episódios de Rick and Morty originais tem essa pegada estranha que você não entende muito bem o que tá rolando, mas por contexto momentâneo você tem entendimento. Pra no final ter um contexto geral e finalizar a história do episódio. Tipo uma pegada de plot twist. Mas essa de abrir a mente e você entender o contexto só no final do anime, se você entender, deixar tudo estranho, pra um episódio você não entender 100% de nada, a ideia é horrível. Se até agora você não entendeu qual a ideia do anime, parabéns. Nem eu, nem ninguém entendeu. Pelo menos no primeiro episódio. Os episódios não foram todos lançados juntos, então pra quem começou antes de acabar a primeira temporada, ficou doido, que foi o meu caso. Eu imaginei que todo episódio fosse lançado e eu entender menos ainda. Resumindo o primeiro episódio, teve a namorada do Mori, um Rick cabeludo meio calvo, um namorado do Mori, viagem no tempo, bomba antimatéria, tudo no primeiro episódio, sem desfecho de nada. Resumindo o resto da série de maneira mais rápida, o Mori do Rick cabeludo é um Mori foda, conhecido como o Mori espacial, e namora a Ellie. Isso naquela realidade da Ellie e do Rick cabeludo. Nisso já mostra como ela conhece o Mori. Basicamente, ela tem uma noção diferente de tempo, não é padrão como só ter lembrança do passado. Ela já sabe como vai ser a vida dela, passado, presente e futuro. Mesmo tendo noção de como é o futuro, a raça dela não conseguiu impedir a quase extinção pela Federação Galáctica, que estava atrás do Rick no primeiro episódio, e aparece na série original também. Não é falado como ele sobreviveu naquela briga, naquele ataque da Federação Galáctica. É uma batalha contra a Federação, o Mori dela morre, deixando claro que o futuro é imutável. Então, ela se junta com o Rick cabeludo para mudar o passado. O corpo dela tem antimatéria para criar uma bomba de entropia e mudar tudo. Então, ela se sacrifica por Rick criar a bomba e salvar o Mori. Depois de tentar um monte de vezes e o Mori sempre morrer, ele vai atrás do Rick C-137, o Rick padrão, aquele Rick que todo mundo conhece, para salvar tudo, para resolver tudo. E por coincidência, a realidade dos dois também estão se chocando. Aí é explicado como a Ellie viu o Mori. A consciência dela foi parar na realidade do Rick C-137, em um corpo de um humano. Os Ricks conversam e descobrem que existem 2 Ellies estavam causando o choque das realidades, uma de antimatéria e uma humana. Eles decidem colocar o Mori para decidir qual realidade ele vai salvar, a dele com a Ellie humana ou a do Rick cabeludo, com a Ellie original. E depois dele conversar com a Ellie humana, ela decide usar a bomba do corpo original para poder se explodir e salvar os universos. Nisso, o Mori fica triste pra cacete, volta
pro quarto com o VR dele pra ver como seria a vida dele com a Ellie e até consegue ver a vida dele com o Frank. Até agora não foi explicado a noia com esse Frank, mas beleza. Tem uma trama aleatória com o Jerry também, que é o Jerry padrão, mas o Rick treina ele e ele fica foda. E a história principal é essa. Por que foi ruim? É horrível. Primeiro episódio estranho, meio que já deu um desânimo forte. Com certeza muita gente não viu por conta disso. A base de Rick and Morty é gigante, mas o traço, o primeiro episódio, a história terminou, não teve aquele molho. Foi mais séria e longe daquele humor ácido do desenho original. Não é porque é um anime que não precisa ser engraçado. Talvez a graça deles seria colocar um amante gay pro Mori, que acabou a primeira temporada e mesmo assim ficou sem sentido. Sei lá, o resumo foi esse. Não entendo quem gostou, mas gosto é gosto. Eu pensei em colocar na mesma bandeja que a série da Velma, mas tem uma diferença forte. Tem aquela semelhança de mistério, mas a Velma queria cuspir política e aquelas coisas chatas. Rick and Morty só ficou zoando mesmo por conta de história, traço, abertura, animação, ideia, vivência. Mas essa é a minha opinião. E é isso, se você curtiu o vídeo, dá um like, se inscreve e até a próxima.